Fala pessoal, beleza? Falando um pouco do racional aqui do dia de hoje, né, dia 23 de julho, hoje eu consegui estar realizando duas operações, a primeira, uma venda, levei um stop, e a segunda ali consegui estar fazendo uma boa venda, recuperando ali o loss da segunda operação, que foi um risco bastante pequeno, e na segunda venda ele pagou ali quase 4 para 1 e eu consegui sair positivo no dia. Mas aqui passando um pouco do racional então, antes de falar do dia de hoje, né, é interessante a gente notar que ontem, se a gente pegar, né, essa região de lateralidade, deixa eu dar um zoom, ela estava com bastante dificuldade de ter o rompimento, né? Ela teve um rompimento no dia 21, né? Dia 21 ela teve esse rompimento e depois ele voltou para a região. E aí ontem, dia 22, ele conseguiu estar rompendo essa região aqui com muita força compradora, né? Então se a gente pegar a mínima, deixa eu dar um zoom, tanto que Fibonacci, Fibo funciona, né? Se a gente pegar a mínima do dia 21 com a máxima, com esse rompimento aqui do dia 22, que foi ontem no caso, a gente perceber, né, ele pagou o primeiro alvo aqui no 161,8, logo em seguida ele já pagou os 200%, que é o segundo alvo, ele veio, fez um reteste aqui nessa região e logo em seguida, se a gente perceber, ele cravou exatamente no terceiro alvo de Fibo. Então, se a gente pegar o Fibo, a mínima do dia 21 com o rompimento dessa região aqui do dia 22, pagou o primeiro alvo, segundo alvo e o terceiro alvo aqui de Fibo. Então, dessa perna aqui de rompimento, ele chegou a pagar até o terceiro alvo 3.500 pontos. Tudo bem, né, que daqui ontem eu consegui pegar uma comprinha, sair bem antes aqui, sair no segundo alvo. Porém, aqui ele veio retestar, né, essa região. Se a gente fazer um FIBO aqui, de todo esse movimento, a gente consegue identificar ali que deve ter alguma retração, algum suportezinho aqui no meio do caminho. Mas enfim, né, então eu acho bastante interessante a questão da utilização de fibra, eu uso muito. Né, então se a gente pagou todos os alvos aqui de hoje, né, de ontem inclusive. Então beleza, falando aqui do dia de hoje, qual que foi o racional, né? Então o mercado ele ainda se encontra lateral, mas vou fechar aqui só para fingir que ainda não abriu o mercado, né? Aqui sem usar média, sem usar nada, tá, pessoal? Aqui é mais para o objetivo de leitura de contexto mesmo no mercado. Eu utilizo média no meu dia a dia ali, mas para focar aqui e ter um bom resultado aqui em relação olhando só price action e FIBO, a gente já tem noção, né? Então ali basicamente o mercado aqui está nos 5 minutos, deixa eu descer nos 2 minutos que foi onde eu fiz a entrada. Então basicamente o mercado aqui ele abriu com gap, né? Um gap de 364 pontos, basicamente. E aí o mercado ele ficou meio que lateral hoje, né? Deixa eu fechar aqui. O mercado ele abriu lateral ali. E aí, de certa forma, eu tracei esse triângulo, né, de descendente, porque o preço estava muito esticado das médias nos tempos maiores, né, de 60, 15 ali. E aí eu estava buscando um trade ali, pelo menos de retorno às médias. E aí o gatilho que eu utilizei para essa entrada foi traçando esse triângulo descendente, né? Aqui, então, se a gente pegar ali nos 60 minutos, dá para a gente ver que o preço ele estava bem afastado das médias, né? Então, aqui ele abriu, deixa eu pôr as médias, só para ficar melhor de ver. Aqui, ó. Uns 15 acho que fica bacana. Então o preço ele estava bem longe, bem afastado das médias aqui, né? E aí basicamente a leitura foi buscar um trade ali, pelo menos um retorno das médias. Mas voltando aqui nos 2 minutos para concluir o raciocínio, deixa eu só tampar as médias, que aí fica melhor de visualizar. Então basicamente tracei esse triângulo descendente, né? Deixa eu tampar aqui. Aí, beleza, aqui fica bom. E aí, assim, eu não opero simplesmente no rompimento. Rompeu aqui, eu vou vender. Não, eu aguardei um pullback na região, porque nesse rompimento dessa linha, desse triângulo aqui, dessa linha de alta,
eu guardei um pullback nessa região, ele se torna ali basicamente uma resistência e efetuei a venda. Foi simplesmente isso. Então, ele rompeu, fez o reteste, vendi exatamente aqui nessa região, com risco bem pequeno, e consegui estar saindo aqui nesse suporte anterior, que foi rompido, né? Uma resistência que foi rompida acabou virando suporte de hoje. Então basicamente eu saí aqui nesse candle aqui, na máxima desse candle. Eu estava fazendo um trade, uma condução aqui de barra a barra, no stop, né? Então eu vendi aqui nessa região e saí conduzi aqui até, levando para a estrutura, e saí aqui com 800 e poucos pontos. 500 pontos, na verdade. Deu 552. Então essa foi a leitura, né, da minha operação. Então a operação andou, basicamente, né, tocou esse suporte aqui, ele segurou bem o preço. Então o preço aqui ele segurou bem essa região do suporte que foi marcada. O preço ele fez uma correção aqui em 61,8 desse movimento. Se a gente pegar aqui o Fibo, interessante. Aqui ele daria outra entrada de compra, né? Mas acabei optando ficando de fora ali com 2 operações no dia. Então se a gente pegar a máxima de ontem com a mínima de hoje, a correção dele foi exatamente aqui em 61,8, né? Ele deu aqui uma oportunidade de compra aqui nessa região, que essa região aqui era a lateralidade da parte da manhã, então ele corrigiu aqui em 61,8 e andou, né? Então se a gente projetar, comprei aqui, por exemplo, eu tivesse comprado aqui, o meu alvo seria este aqui, ó, mínima desse movimento com a máxima desse Vzinho aqui, né? E aí ele pagou aqui o primeiro alvo, segundo alvo. Então basicamente aqui, se a pessoa tivesse comprado aqui, ele conseguiria ter carregado o trade aqui nesse primeiro alvo, nesse segundo alvo. E aqui também, se a gente pegar, notar, ele corrigiu novamente no 61,8. Então ele veio, fez essa correção 61,8, subiu, corrigiu novamente nessa região 61,8 e segurou o preço e andou, né? Que ele fez uma correção e andou. Então se a gente pegar aqui o risco retorno dessa operação, aqui de 200 pontos, ele chegou a andar aí 877 pontos. Depois ele voltou na região de 61,8 novamente. Aqui o risco retorno já estava um pouco maior. E se a gente perceber também tinha uma linha de tendência de alta aqui, ó, que eu tracei. Então o preço segurou também, então aqui a gente teria mais uma confluência, né, basicamente. E o preço andou, né? Ele teve uma dificuldade de andar, ele andou aqui, chegou a andar 322 pontos, caiu, depois ele chegou a andar aí mais 550 pontos aí, na verdade. Aqui encerraria o trade, basicamente. E foi isso, basicamente, a operação de hoje. Agora o mercado aí tá lateral. E esse foi a ideia aí das operações. Então aqui ele consegui estar efetuando uma venda aqui, fui estopado antes, consegui pegar a segunda venda nesse candle aqui de um sinal de vendedor bastante forte aqui, nesse candle. Então ele abriu e os vendedores tomou conta dele aqui, então seria um candle a favor do movimento de baixo, né? Então aqui o contexto que eu utilizei foi preço longe das médias, gatilho foi o rompimento dessa cunha mais o pullback dessa mesma região. E aí ele chegou a pagar um risco retorno de quase 3:1, e aí eu saí nesse trade, basicamente. Então, e aí ele chegou a dar essas duas outras oportunidades, né, pegando a máxima do dia anterior com a mínima do dia aqui, e ele chegou a corrigir em 61,8, andou, depois voltou de novo 61,8, andou novamente. Aí na terceira vez, né, que ele voltou para essa região, aqui ele já conseguiu estar rompendo forte, né, voltando aqui para a mínima do dia de hoje. Então o preço está brigando aí nesse range lateral, né, agora aqui, próximo da mínima. Aqui já basicamente acabou ali o volume por enquanto, né, e ali encerraria ali as operações basicamente aqui. Então é isso, beleza?